Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem e com saúde. Nós estamos avançando na nossa disciplina Ciência Política e Direitos Sociais. Nesse sentido, você já deve ter estudado sobre Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Obviamente, é um acúmulo de conhecimentos que gradativamente você vai aprendendo a cada aula. No caso, você precisa ler os textos bases, ir nas aulas complementares, além, obviamente, dessas aulas que a gente grava, para que vocês possam ter subsídios. Mas, dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje, que também é um teórico que vai auxiliá-los na formulação do conceito de Estado. Quero lembrá-los, a cada um de vocês, que vocês estão fazendo um curso de administração pública e, como um tal, vocês precisam do conceito de Estado, seja para formular um projeto, seja para trabalhar em uma instituição pública como gestor público, mas vocês vão precisar desses conceitos porque vai ampliar a capacidade de vocês analítica e de tomada de decisões. Dito isso, vamos para o nosso teórico, conhecer o teórico de hoje? Então, eu vou compartilhar a tela para que vocês possam saber quem será o nosso teórico de hoje. Então, o nosso teórico de hoje será... Deixa eu compartilhar aqui. Espera um pouquinho. Vai aparecer aí para vocês o nosso teórico de hoje. Então, o nosso teórico de hoje se chama Montesquieu, né? É um francês, um teórico francês, né? Que contribuiu muito com o conceito de Estado. Vocês vão ver que as ideias de Montesquieu, né? Elas são muito atuais. Dito isso, vamos para a aula. Na verdade, o nome dele não é Barão de Montesquieu, é Charles de Louis II. Então, é francês esse mesmo, tá, pessoal? Charles de Louis II. Mais conhecido como Barão de Montesquieu, tá? Ele viveu um período do século XVIII na França iluminista. Então, ele é um teórico iluminista europeu que vai formular pensamentos sobre essa questão de como é ou como deveria ser o Estado. Nesse cenário, um dos aspectos que aí é importante vocês entenderem o seguinte: toda aula que eu leciono para vocês, eu trago algumas palavras-chave. Então, antes de avançar um pouquinho mais no Montesquieu, eu vou resgatar algumas questões. Vamos lá. Quando falamos de Maquiavel, quais são as palavras-chave que a gente tem que lembrar do Maquiavel? O príncipe, as características de um príncipe, que elas não necessariamente têm que pertencer a ele, mas ele tem que transparecer humanidade, lealdade, entre outras. Além disso, no príncipe também a gente anotou duas palavrinhas, virtum e fortuna. Por que o professor Sérgio está falando sobre isso? Porque é muito importante que vocês compreendam esses aspectos, porque vai cair num concurso público. Vocês vão fazer provas de concursos públicos para administração pública. E vai cair um texto sobre Maquiavel. E nesse texto vai vir palavras como virtum e fortuna. Na aula de revisão, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Maquiavel são essas palavras-chave. Virtu, fortuna, é preferível ser amado, mas na impossibilidade de ser amado, que o príncipe seja temido, tá? E que ele faça aquilo que tiver que ser feito para conquistar e se manter no poder. Tudo bem? Dito isso, vamos para frente. Thomas Hobbes, palavras-chave para Thomas Hobbes. Estado de natureza. Apesar de que estado de natureza vocês vão ver no Hobbes, no Rousseau e no Locke. Mas, falar em Thomas Hobbes, estado de natureza, nós estamos falando na guerra de todos contra todos. Então, falou de guerra de todos contra todos, estado de natureza, o homem é o lobo do homem, estamos falando de Thomas Hobbes, tá? E o contrato social, que é o instrumento de apaziguamento entre os homens, vai trazer a paz. Certo? Continuando.
Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, palavras-chave: contrato social, estado de natureza. Diferente do Hobbes, nesse estado de natureza, o homem é um bom selvagem. Ele começa por estágios a conviver em sociedade e isso o leva à corrupção. Então, o homem nasce e a sociedade o corrompe. Nesse sentido, o que se precisa? Precisa do contrato social. E o contrato social é um instrumento de apaziguamento. Outra perspectiva foi a de John Locke, foi o da última aula. John Locke trabalha com a perspectiva da tábula rasa. Nós somos frutos da nossa experimentação, daquilo que nós aprendemos. Por isso, nós somos, para John Locke, uma folha em branco. Vejam, então, no John Locke nós temos a palavra liberalismo, tá? Ele é um dos precursores da ideia do liberalismo, Estado que não vai intervir tanto na relação econômica, social das pessoas. Empirismo, que a gente já explicou o que significa empirismo, é uma questão de indução, de testagens, e, por fim, essa questão do justnaturalismo. As pessoas nascem com direitos naturais. Entre eles, John Locke defende a liberdade, a propriedade e também defende a questão da própria... me falhou agora, desculpa. Aqui é gravando, mas a gente tem que falar a verdade, às vezes a hora a gente esquece. Então, vamos lá. Propriedade, liberdade e também ele defende a ideia das pessoas terem o direito à liberdade. Lembrei, tá? Propriedade, liberdade e vida. Lembrei. Professor não é Google, tá, gente? Professor não é Google e não é toda hora. Então, às vezes a gente esquece, sim, tá? Essa aula, ela não é ao vivo, mas eu prefiro que vocês vejam que às vezes a gente esquece a ter que gravar de novo, tá bom? Então, vamos lá. Então, John Locke, as ideias justnaturalistas: vida, liberdade, propriedade. Caiu esses temas, vocês vão saber fazer. No teórico de hoje, a gente vai falar de Montesquieu. Montesquieu, ele vai ser o idealizador da ideia da tripartização dos poderes. Olha que legal. Então, nós vamos falar muito sobre isso, os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Avançando, para pensar essa questão, veja bem, para pensar essa questão, ele teve contato com outros intelectuais também do iluminismo. D'Alembert, tá? Que era um enciclopedista da época. Diderot, T não se pronuncia no francês, tá? Diderot, tá? Que eram colegas dele e que ajudavam a formular as ideias. Então, ele vai pensar essa ideia de um Estado onde o poder não é concentrado na mão de um soberano. Pensar isso, a gente vai de encontro a uma ideia já estabelecida, por exemplo, pelo Thomas Hobbes, que defendia que o poder deveria ser centralizado na mão de um soberano. Lembra? O centralismo junto ao absolutismo. E o que defendia, então, o Montesquieu? Montesquieu, ele pensou na ideia de estudos a partir do século XVII, né? Então, ele pensou sobre a coletividade, a moral, os costumes e a política. Pensadores como Voltaire, Rousseau, dedicaram-se a fundamentar nas novas visões políticas. No caso, tá, de Montesquieu, ele vai pensar essa perspectiva a partir da Europa, especificamente a França, tá? E ele vai trabalhar com a ideia de um poder que ele tem que ser repartido, compartilhado. Então, vamos lá, devagar. Então, voltando para que a gente entenda, nós estamos falando de Montesquieu. É esse que está na imagem para vocês, tá? Então, tem o Montesquieu, ou Charles de Louis Secunda, né, o Barão de Montesquieu, que vai trabalhar com a perspectiva da tripartização do poder. Por quê? Porque ele achava da seguinte forma, de forma muito simples, tá, pessoal? Vamos entender. O poder não pode ser aquele que julga, não pode ser o que cria as leis, que também não pode ser aquele que executa. Então, esse poder, ele tem que ser harmônico e, ao mesmo tempo, ele precisa ser
igualitário, tá? Isso lembra um pouco, olhando aqui, é porque, na verdade, eu estou procurando aqui entre os meus livros, vocês não estão vendo aqui, mas os meus livros estão aqui próximo a mim. A Constituição Federal do Brasil, de 1988. Eu vou até dar uma olhada aqui, eu estou saindo um pouco do foco, mas eu estou aqui com vocês firme e forte. A minha Constituição de 1988, ela está... É porque meus livros ficam aqui ao lado, pessoal, por isso que eu estou pegando. Eu vou pegar aqui, eu vou sair um pouco do foco, tá? Eu vou pegar aqui meu livro, tá? Que é a Constituição. Estou pegando aqui o livro para que a gente... Opa, peguei, tá aqui. Na verdade, esse livro aqui é o Vademecum. O que é o Vademecum? É um conjunto de livros de direito, tá? De uma determinada área. Nesse caso aqui, esse Vademecum é de direito penal, mas ele tem a Constituição Federal do Brasil de 1988. Ele tem um conjunto de compilados, tá? Ele tem o Código Penal, o Código de Processo Penal. Professor, por que o senhor pegou a Constituição? O que vai nos auxiliar essa questão? É o seguinte, na Constituição Federal, ele fala, tá? E eu estou pegando aqui a Constituição, justamente sobre a questão da tripartização dos poderes, tá? E aí eu estou aqui, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a própria Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 2º, ele estabelece essa prerrogativa dos poderes serem independentes e harmônicos entre si. Professor, mas eu vejo falar que tem juiz que toma decisão e não respeita o executivo, o legislativo. Calma, nós vamos chegar lá. Então, voltando para as ideias do Montesquieu, e já eu volto para a Constituição Federal. Ele pensava o seguinte, volto a falar, que ele não era adepto à ideia do absolutismo. O que é isso? De novo, o poder centralizado na mão de uma única pessoa. Não é por aí, segundo ele. Esse poder, ele tem que ser compartilhado. Por quê? Porque dessa maneira, ele evitaria abusos, tá, gente? Então, você que está assistindo a aula, pensa o seguinte, se uma pessoa puder julgar, legislar e criar as leis, é muito poder. Então, é uma concentração de poder. Para que, então, criar essa perspectiva? Ele vai criar uma perspectiva a partir da ideia que só haverá um Estado realmente eficiente quando você puder ter legitimidade das decisões e legalidade, sobretudo quando for repartido, porque aí um poder fiscaliza o outro. E aí, nesse aspecto, as formas de governo, ele vai estabelecer o seguinte, vamos lá. Antes de entrar nessas características dos poderes, tá? Ele vai estabelecer 3 formas de governo. Quais são elas? A primeira forma de governo, para Montesquieu, presta atenção, tanto que ele é muito atual, tá? Seriam as repúblicas, tá? Que poderiam variar de acordo com a participação do cidadão. As repúblicas, elas podem ser democráticas, tá? Ou seja, há uma representação do povo através dos seus representantes lá em cima. Tá? O povo escolhe quem vai representá-los. É uma cidadania participativa. E as repúblicas aristocráticas têm uma restrição onde o cidadão fica a um pequeno grupo. Seria um grupo mais elitizado. Tá? Não deixa de ser república, mas é uma república aristocrática. Por exemplo, no Brasil, depois do Império, a gente teve um período onde houve uma república aristocrata formada só por pessoas da elite, tá? E nesse aspecto, eles regulamentavam as leis e criavam todos os dispositivos. Então, vamos lá, o primeiro ou a primeira perspectiva de forma de governo é a república. Avançando, a segunda, uma monarquia legítima. Então, veja, nós estamos falando em formas de governo. Primeira forma de governo, república. Segunda forma de governo, monarquia legítima. O que é a monarquia legítima? Aquela onde o rei, o soberano, a rainha
ele tem o poder, não é absoluto, ele cria as leis, né? Mas ele as submete, na verdade, o poder das leis ele é submetido ao parlamento ou um conjunto regulatório. Então, nesse aspecto, há uma legitimidade. O que é uma legitimidade? Ele não é questionável, essa monarquia. Então, nesse cenário, nós temos uma monarquia que não foi tomado o poder, nada disso, mas uma monarquia que ela foi aceita pelo povo. Exemplo, a Inglaterra. Então, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, é um governo de um aspecto monárquico legítimo. República, Brasil. Tá claro até aí, pessoal? Então, forma de governo, república, monarquia legítima. E ainda pode haver um despotismo. No caso do déspota, o que é um déspota? É um monarca que tomou o poder e centralizou nele, tá? Ou que ele, a partir da sua ideia de governo, ele centralizou todas as decisões disso. Então, o despotismo se caracteriza pela centralização do poder na mão de um rei ou uma rainha, tá? Ou um príncipe, tá? Então, é uma monarquia ilegítima. Por que sua ilegitimidade? Porque ele não representa na sua totalidade os anseios do povo, tá? Por isso que ele é ilegítimo. O povo acaba tendo que fazer. Exemplo de déspota, Luís XIV. É aquele chamado Rei Sol. E ele também dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Repetindo, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Ele falava que ele era o Estado e ele fazia o que ele queria. Por isso ele se caracterizou como déspota. Então, rapidamente, só para a gente fixar essa ideia, as três formas de governo são república, monarquia legítima e despotismo. A partir dessa percepção de formas de governo, a gente tem a tripartização dos poderes. Então, Montesquieu ele vai criar um triângulo, e aí imaginem na mente de vocês, apesar daqui não estar num triângulo, um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Professor, agora você enrolou tudo. A aula é de ciência política ou é de matemática? Nós estamos usando uma analogia para entender essa correlação de poderes equitativos. Eita, que nome, professor. Equitativo é igual, gente, tá? O que é um triângulo equilátero? Onde ele tem lados e ângulos iguais, ou seja, não há diferença, ele é simétrico. Logo, nesse caso da tripartização dos poderes, em cada vértice do triângulo, nós teríamos um poder que, ao virar de um lado, virar do outro triângulo, estaria mais ou menos igual à sua capacidade de poderio. Então, legislativo, executivo e judiciário, tá, gente? Então, os três pontos que ligam esse triângulo são iguais as distâncias, iguais os ângulos, por isso que ele é um triângulo equilátero. Isso, repito, é uma analogia. Mas para que possamos entender muito bem a tripartização dos poderes, e olha que eu falei para vocês que está na Constituição Federal do Brasil, tá? Não é uma coisa distante. Então, obviamente, isso é um conceito do século XVI, XVII, mas que se materializou na nossa Constituição de 1988, como eu falei para vocês, o artigo 2º da Constituição. Aqui, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A Constituição é a nossa lei pátria, ela é a lei que regula todas as outras leis. Mas existe também as constituições estaduais e municipais. Nesse cenário, nós vamos entender um pouquinho. Então, vamos lá. O que é o legislativo? O poder legislativo é composto pelos legisladores. No caso, presta atenção, pessoal. Vamos lá, é fácil. Vamos lá. No caso de uma dimensão municipal, quem são os legisladores? Os vereadores. E o poder centralizado na Câmara Municipal. No caso de uma dimensão estadual,
nós vamos ter a perspectiva dos deputados estaduais, tá? No caso do Distrito Federal, nós vamos ter os deputados distritais. E no caso nacional, nós vamos ter os deputados federais e vamos ter os senadores. Esse é o poder legislativo. Avançando um pouco e explicando. Vamos lá, porque isso aí agora vocês precisam ter esse conhecimento. A primeira pergunta: alguém sabe quantos deputados federais o Brasil tem? Eu dei um tempinho aí para ver se vocês respondem. Pam, pam, pipa, parará, parará, pererê, pererê, pererê. Vamos lá. Aqueles que responderam 513, parabéns. É essa quantidade que a gente tem de deputados federais, que são proporcionais ao número populacional de cada estado. Ou seja, cada estado tem um quantitativo diferente de deputados federais. Quanto maior o contingente populacional, maior o número de representação de deputados federais no Congresso esse estado terá. Por exemplo, São Paulo. No caso de Tocantins, para ficar fácil vocês entenderem, no caso de Tocantins, como o contingente populacional nosso não é grande, nós temos apenas 8 deputados federais. Fechou? Continuando. Senadores. Senadores, isso é igual para todos os estados. O quantitativo de senadores no Congresso Nacional são 81 senadores, tá? 81 senadores. 3 senadores por estado da federação. 3, nós somos 27 estados, né, com o Distrito Federal, cada um tem 3. E aí, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte: peraí, tem 3, mas como é que é essa votação? É assim, o mandato do deputado federal é 4 anos, tá? 4 anos. Ele pode se candidatar infinitamente. A legislação permite que ele se candidate à reeleição infinitamente. No caso de senador, o mandato é de 8 anos. Logo, o que acontece? É alternado para que haja essa renovação. Em uma eleição, você vota em um senador, na próxima, você vota em 2 senadores, para que haja sempre o complemento dos 3. Mas, na verdade, sempre vai haver os 3. Quando está terminando o mandato de um, já vai ter a votação para o outro. Vamos entender isso na prática? Na última eleição, em 2018, presta atenção, que agora vocês vão entender, tá? Em 2018, havia uma vaga para disputar para Senado. Na época, a senadora era Cátia Abreu. E ela disputou o Senado com outros senadores, entre eles, professora Dorinha. Tá? A professora Dorinha foi uma das que disputou e ganhou. Cátia Abreu perdeu, a professora Dorinha assumiu o Senado. Vai de 2018 até mais 8 anos. Então, até 2034, tá? 2034 é o mandato da professora Dorinha, tá? 34 é 18 com 8, 2000, tá? 2018, 8 e 8, 16, tá? Então, 8 e 8, 16, isso. Então, em 2018, ela entrou. Então, ela só vai sair em 2034. Ao passo que, agora, em 2026, tá? 2030, na realidade. Desculpa, eu falei errado. Em 2026, haverá eleição. Está vencendo os 8 anos dos 2 senadores. Então, nós vamos votar para 2 senadores ano que vem. Quem são os que estão ocupando hoje a cadeira de Senado? O senador Irajá Abreu e o senador Eduardo Gomes. Então, eles terminam o mandato, podem se recandidatar e, se ganharem, permanecem mais 8 anos. Se perderem, haverá uma renovação para outros senadores. Então, de forma pragmática, cada senador tem 8 anos de mandato. Esse é o nosso legislativo, 513 deputados, 81 senadores. Então, o nosso Congresso, essa imagem que está aí, ele é bicameral, tá? Senado e também Câmara dos Deputados. Eles são responsáveis em votar
a LOA, tá? Vai cair numa prova. Gente, não tem jeito. Vocês vão ter que... Lei de orçamento anual, tá? A lei de orçamento anual, que é aquela que vai dizer qual será as despesas, quais serão as receitas que o governo, seja União, ele vai trabalhar. Então, ela precisa ser votada pelos deputados e senadores. Tá? Então, é isso. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, esse ano ainda não foi votada a LOA. Então, a previsão, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, hoje, dia 17, a previsão é que ele seja votado, até essa semana. Ou ela será... Porque, na verdade, eles entram... As atividades dos deputados e senadores são geralmente terça, quarta e quinta. Né? Os outros dias eles estão nas suas bases eleitorais. Então, é que ele tem que ser votado nesse período dessa semana. Caso contrário, pode ocorrer que ele vá para abril. O que acontece isso? Isso faz com que o orçamento fique represado, tá? Não ocorra algumas ações, porque o governo fica impedido de fazer despesas, porque ele não tem ainda a liberação. Tá claro? Então, legislativo, fechamos. Executivo. Executivo é muito fácil vocês entenderem. A nível municipal, prefeito, vice-prefeito. A nível estadual, governador e vice-governador. No caso do Distrito Federal, também. E a nível federal, o presidente da República e o vice-presidente, responsável em implementar as políticas públicas em cada município, estado ou união. Tá? Então, é nesse sentido. Poderá o presidente, ele pode fazer decreto? Pode, mas esse decreto tem que estar em consonância com a Constituição Federal, tá? Porque ele pode ser também, no caso de não estar em consonância, ser indiciado por improbidade administrativa e perder o mandato e responder na ação civil, penal e administrativa. Poder legislativo. Quem é o poder legislativo? O poder legislativo, ele se caracteriza pelo judiciário, né? Perdão, eu falei poder legislativo? Poder judiciário, tá? Se eu falei legislativo, esqueço. Poder judiciário. Quem são? São os juízes, tá? São eles. Eu vou vir da mais alta corte e vou descendo, tá? Então, são o Supremo Tribunal Federal. É a instância máxima. É o guardião da Constituição. Tá? O guardião da Constituição são os juízes que são vitalícios e que só saem ao se aposentar aos 75 anos compulsoriamente. Ou, se falecerem, são trocados por cada presidente. Então, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do Supremo Tribunal Federal, é ele que faz a leitura das leis, se aquilo é constitucional ou inconstitucional. Eles dão uma palavra no que tange a isso. Outra esfera do judiciário é o STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça. Ele é uma segunda instância onde vai deliberar sobre matérias de ordem tanto do direito civil, penal, administrativo, quanto da ordem de constitucionalidade também. Lembrando que a Constituição, no final, ela é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois desses, você tem o STM, Superior Tribunal Militar, você tem os TRFs, Tribunais Regionais Federais, você tem os TJs, tá, com seus desembargadores, e as comarcas. Esses são os representantes do Legislativo, que julgam e deliberam sobre questões de legalidade na esfera do poder. E é nesse cenário que Montesquieu trabalhou, que deveria se haver um legislativo, criador de leis, um executivo, que executaria e faria as políticas públicas, e um judiciário que seria responsável por julgar a legalidade dessas ações, tanto do legislativo quanto do próprio executivo. Professor, o judiciário pode se julgar? Sim, pode. Por isso que existem instâncias como o Conselho Nacional de Justiça, que vai ver se eles estão fazendo as coisas corretamente. Quais são as principais obras de Montesquieu? Tá, nós temos as cartas persas, tá, que ele vai trabalhar sobre uma perspectiva muito mais fictícia, crônicas,
tá, de como seria a política e a religião nesse espaço, nessa territorialidade, né, e principalmente no século XVII e XVIII, principalmente na Pérsia. E o mais eloquente ou mais visível dos seus livros é o Espírito das Leis, né, que vai trabalhar essas relações, justamente que eu falei para vocês, das formas de governo, quanto à tripartização dos poderes. Quais são as frases de Montesquieu? Bom, ele diz que a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Nesse ponto, gente, eu tenho que me ater aqui a uma coisa, tá? Eu tenho que explicar para vocês. Vamos lá. Nenhuma liberdade, ela é irrestrita, tá? Não existe liberdade absoluta. Ela vai ser regulada. Qual é o parâmetro regulador? A lei, tá? Ah, professor, mas aí é o juiz que julga. Sim, mas ele também, o juiz, ele tem que usar como equalização aquilo que está escrito. Ele tem que buscar o máximo possível, apesar dele poder fazer o seu convencimento, ele tem que buscar. Por que eu falo isso? Porque ele é um ser humano, tá, gente? O julgamento dele também existe um negócio chamado hermenêutica, ou seja, a forma que ele interpreta. Então, pode existir isso. Agora, ele tem que buscar a mais fidedignidade, a lei, tá? O aparato maior é a lei. Então, não existe liberdade. Ah, liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão, o limite dela é o que está preconizado na lei. Se você ultrapassar, você terá que responder por aquilo que você cometeu como transgressão. Tá? Então, não existe liberdade irrestrita. Tá? Nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta Terra. Não é só Brasil. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Em alguns países, alguns presidentes podem, de repente, por atitudes que eles entendam que vai contra o seu governo, de repente expulsar alguém que falou mal, tá? Não é um adequado no que se tange às relações diplomáticas. Todavia, pode acontecer. Mas, repito, não existe liberdade irrestrita, tá? E aí, aqui tem umas outras frases que dizem: a liberdade é esse bem que nos permite desfrutar de outros bens. Tá? Então, Montesquieu trabalha muito com a questão da liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. O que eu quero falar com isso para fechar a aula? Você pode falar o que você quiser. Olha o que eu vou falar para vocês numa aula gravada. Você pode falar o que você quiser, liberdade de expressão? Pode, mas você também pode ser responsabilizado por aquilo que você fala. Tá? Não existe liberdade absoluta e plena. Ah, então eu não posso falar o que eu quiser. Pode. Vou dar um exemplo para vocês. Já pensou se alguém da Ku Klux Klan era um movimento supremacista branco dos Estados Unidos que enforcava negros, tá? Em árvores, esquartejava. De repente, se ele surge nos dias atuais e fala assim: eu quero pregar que todos os negros sejam mortos, e não sei o quê. Esse tipo de proliferação ou de verbalização é atentatório contra os princípios da humanidade. Então, na verdade, ao falar isso, eles estão criando estímulos para que as pessoas se tornem preconceituosas. Foram o que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. A segregação de um determinado grupo, que eram os judeus, tá? Um antissemitismo, era a palavra que eu estava tentando lembrar, um antissemitismo baseado na supremacia dos que eles imaginavam ter, uma supremacia de uma raça ariana. Então, eles criaram essa concepção, proliferaram essa ideia e criaram campos de concentração, justamente para matar pessoas. Então, vejam, repito, por que eu entrei nessa seara? Justamente para dizer que não há liberdade irrestrita, você pode falar o que quiser, mas você vai ser responsabilizado por aquilo que você fala. Tanto é que nos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, você responde no Código Penal. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido Montesquieu. Avancei um pouquinho mais, porque o tema era interessante. E aí nós temos alguns outros teóricos ainda para falar. Mas, na medida das suas dificuldades, vocês podem entrar em contato com o tutor EAD, com a professora Otília, que é a coordenadora do curso, e ela também me passar as dúvidas que vocês querem ou etc.
Eu estou organizando para que façamos uma aula síncrona, tá? Para tirar as dúvidas de vocês justamente sobre esses aspectos, tá? E essa aula provavelmente vai acontecer agora dia 21, tá? No dia 21, na hora que vocês estiverem assistindo essa aula, que está sendo liberada, essa aula aqui do Montesquieu, tá? No dia que está sendo liberado, haverá à noite uma aula síncrona sobre alguns teóricos e um plantão de dúvida, tá bom? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição, espero que vocês fiquem bem, com saúde, com tranquilidade, vai dar tudo certo, tá? Não se preocupem com a quantidade de exercício, mas eu não estou dando conta. Vamos fazendo diante do tempo da gente, vamos guardando a nossa saúde mental e vamos juntos. Sempre vou falar isso para vocês. Ninguém solta a mão de ninguém. E junto a gente chega lá. Valeu, pessoal? Abração, fiquem bem e a gente vai se vendo por aí, vai se falando para que a gente possa construir essa disciplina. Valeu? Abração, abração, abração. Fiquem bem. Tchau, tchau.